Olá, você já ouviu falar em robocalipse? Seria o apocalipse causado por robôs ao exterminarem milhares de empregos realizando serviços de humanos. Calma, esta é uma das visões de quem estuda o tema. A outra acredita que a inteligência artificial vai criar empregos, claro, em tarefas não realizadas por robôs. O fato é que o Brasil tem hoje 12 milhões e 800 mil desempregados. O programa em discussão conversa com especialistas para entender como você deve se preparar para se manter empregável e como o governo deve se preparar também para fomentar o emprego. Eu converso com Luiz Flávio Gomes, é deputado federal pelo PSB, jurista, cientista político. Também com a gente a Paula Sauer, ela é economista, vai tirar nossas dúvidas nessa área. O Vinícius Durbano, também com a gente, especialista em tecnologia e cibersegurança. E, por fim, o Fred Figner, ele é treinador comportamental. Muito obrigado pela presença de todos, um grande time aqui, que eu quero começar, já que emprego tem muito a ver com economia, com a nossa economista, embora você tenha especialização em, como é que chama? Psicologia comportamental, psicologia econômica. Psicologia econômica, tudo na área comportamental, né? Isso. Paula, a pesquisa da Universidade de Brasília mostra que 30 milhões de empregos serão substituídos por robôs até 2026. Isso é uma pesquisa do Brasil, não estamos nem falando do que vai acontecer lá fora, né? É para se assustar ou não? Não é exatamente para se assustar, mas é para se mexer, né? É para se atualizar, é para estudar, é para entender qual é o seu papel na sociedade, porque aqueles papéis que hoje têm as tarefas são repetitivas, muito possivelmente eles não vão existir mais para nós humanos. A máquina vai fazer mais, melhor e mais barato que a gente. Mas, por outro lado, existem muitas outras tarefas que para a máquina ainda é difícil fazer e não vai substituir o trabalho humano. Né? A empatia, tem gente que precisa de olho no olho. Isso a gente não vai conseguir ainda com a máquina. Né? Então, é para se apavorar? Não digo que é apavorar, mas se cuida. Se especializa, não... E quando eu falo se especializar, não é ser aquele cara que é ortopedista, especialista no dedo direito da unha, é generalizar. Eu tenho que ter uma ampla oferta de oportunidades. Eu tenho que poder me encaixar em várias oportunidades. Eu tenho que ser flexível. Eu tenho que conseguir mudar de áreas de forma mais fácil do que é hoje. Hoje a gente especializa, o robô vai fazer isso muito mais rápido que a gente. Então, na hora que eu puder me movimentar, tiver mais flexibilidade, eu tenho meu emprego mais fácil, né, mais garantido. Flexibilidade. Aliás, deputado Luiz Flávio Gomes, falando em flexibilidade, eu estava lembrando um pouco, o senhor, eu sabia que o senhor tinha sido magistrado, mas não sabia em relação ao Ministério Público. O senhor, pela carreira jurídica, foi tendo essa flexibilidade, né? Passou pela magistratura, pela promotoria, depois, no final, resolveu advogar e agora voltando para a área política. Eu queria que o senhor nos ajudasse, principalmente em relação à questão das políticas públicas voltadas para essa área. 12 milhões e 800 mil desempregados no Brasil e o governo também precisa se estruturar para oferecer o melhor para principalmente para essa rapaziada que está aí nessa tal janela demográfica que a gente tem, né? Isso eu diria, Jeremias, meus colegas, cumprimento a todos, cumprimento nosso telespectador, eu diria o seguinte: o governo tem que se preocupar porque também é responsabilidade do governo, mas na verdade cada um tem que se preocupar e, sobretudo, entidades de ensino, todas as faculdades e as escolas, nós temos que ensinar agora. Eu sou professor há quase 35 anos. Eu ensinei muito para os meus alunos, eu inventei no Brasil um sistema de ensino por satélite na área jurídica, tive 2 milhões de alunos no Brasil. Eu falei muita coisa importante para eles, mas falei muita coisa técnica. Hoje eu falaria mais coisas para eles, porque não basta mais você só ser um bom técnico. Muitas funções técnicas vão desaparecer, porque o robô, como dizia a Paula, os robôs virão e vão roubar. Robô vai roubar emprego, não tem nem conversa isso. Você fala agora em 30 milhões de empregos que vão perder, talvez não chegue tanto, talvez não seja tão rápido perder 30 milhões, mas é inequívoco. Então, o que é que surge no horizonte? Meus amigos, humanista. Tudo que é
humanista, o robô ainda não chega lá. Né? O primeiro hotel totalmente robotizado do mundo, agora no Japão, totalmente robotizado, desde recepção, desde a limpeza, desde tudo robô. Nesse instante, o hotel teve que dar uma marcha ré e colocou metade de robô e metade de humanos, porque tem um lado humano que ninguém substitui ainda. A inteligência artificial não chegou lá. Então, vai por aí, seja meio único nisto, seja humanista, cuidar de pessoas, por exemplo. Nem o robô vai ter essa sensibilidade de cuidar de pessoas. Agora, atividades repetitivas, como dizia a Paula, adeus, isso tudo vai embora. Dirigir carro, muitas funções, vai tudo embora. Não... Aliás, atividades repetitivas e que abranjam muitos dados, e é por isso que eu vou passar a palavra para o Vinícius Durbano, que ele é especialista em tecnologia e cibersegurança, aí não tem como competir com o computador, né? Com tudo que tiver muito volume de dados, que é um pouco a sua área também, né? Os humanos vão estar fora, né? Eu queria que você contasse um pouco a sua história, Vinícius, porque eu até falava um pouquinho antes do programa, que essa área de tecnologia que lidar com dados, uma vez eu falei com alguém da tecnologia, ele falou, é uma área muito boa, porque o volume de dados está cada vez maior. E na Europa é até uma exigência legal que as empresas tenham uma pessoa para gerenciar os dados pessoais das pessoas, né? Conta um pouco da sua história, por que você resolveu seguir nessa área. Legal. Obrigado pelo convite. É muito bom estar com especialistas de alto nível aqui. Essa questão de dados, você comentou da questão da Europa, né, que tem lá a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e o Brasil também já tem uma lei de proteção de dados que foi sancionada e que tem a previsão de entrar em vigor aí em 2020, né, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E dados, né, nessa questão da lei, ela está muito relacionada à privacidade, né? Certo. Mas quando a gente fala de dados, a gente sempre fala de privacidade, sim, com certeza, e é até o tema mais falado, mas a gente também fala de disponibilidade. Então imagina você ter um serviço que está totalmente robotizado e você indisponibilizar isso, né? Ou ficar fora do ar por algum problema. É um problema. E a integridade dos dados, né? Que tem muito a ver também com dados que são, por exemplo, dados de cartório. Então, quando você fala de automatizar atividades de um cartório, e aí você tem tecnologias como blockchain, que vem como uma solução para automatizar e até mesmo, às vezes, tirar o cartório como ele é hoje, né? Mudar totalmente a forma que ele trabalha, aí você tem frentes diferentes. Agora, falando de dados e robotização, é o que o professor falou, que a Paula falou também, a questão de cada vez mais você depender de atividades e competências comportamentais, mais comportamentais e menos técnicas, né? Então, hoje o diferencial quando a gente fala de qualquer cenário de automação e robotização é a forma humana. Então, criatividade, questões de sensibilidade, né, percepção, esse tipo de coisa, cada vez mais vai ser um diferencial. Mas quem escolheu uma área como você, de tecnologia, e dentro da tecnologia, a área de dados, tá bem, né? Pelo menos tá empregado. Eu acho que vocês têm, ao contrário do que boa parte dos brasileiros, vocês são disputados muitas vezes no mercado, sim, né? Existe um boom muito grande, então a empresa cresce muito rapidamente nesse cenário, os profissionais se desenvolvem, mas uma crise também muito grande, porque os profissionais dessa área sempre focaram muito na técnica. Sim. Só que a técnica, ela não é mais o caminho. E o caminho muito próximo não vai mais ser. Então, eles sempre se especializaram muito tecnicamente e hoje estão sofrendo uma crise também. Isso é uma oportunidade para novos profissionais, porque se eles entrarem já com uma visão mais adequada à realidade, eles vão sair na frente. Então, quem quer começar agora na área de tecnologia, na área de cibersegurança, vai estar muito pouco distante de um profissional que já tem anos de experiência. Entendi. O Fred Figner, ele é treinador comportamental, também muito obrigado pela sua presença, a gente já conversou um pouquinho antes, e eu fico imaginando, porque assim, a tecnologia entre determinados setores, vamos colocar, por exemplo, do cartório, e pode ser que ela revoluciona muito rápido, e de repente pode ser que dentro de determinado setor, os empregos daquilo ali sejam transformados, e assim, e talvez as pessoas nem tenham muito tempo de correr atrás das mudanças, né? Qual é o comportamento, já que a gente tem falado de comportamento, o professor já ventilou alguma coisa, para que a gente se mantenha empregável ou pelo menos trabalhando e recebendo um recurso? Muito obrigado por ter vindo. Olá a todos.
manter a empregabilidade, ela parte do princípio que eu estou antenado com aquilo que a minha área está acontecendo. Então, por exemplo, eu sou da área de gestão de pessoas, sou da área focada em treinamento comportamental. A todo momento eu tenho que estar antenado sobre as novas teorias, as novas técnicas, especialmente as novas ferramentas. Sim, existem ferramentas, inclusive na área comportamental, que a gente tem que analisar, gráficos. Então, você parte do princípio que não tem mais o engavetamento das profissões. Você tem que estar a todo momento antenado com aquilo que está acontecendo. E isso sim, falando de comportamento, é uma questão de iniciativa, de proatividade, de estar atento àquilo que está sendo promovido pelo mercado. A gente tem que entender que essa transição, ela também vai ter um processo de adequação, e essa transição entre aqui os robôs, a inteligência artificial e tudo aquilo que estiver tomando conta de novas oportunidades de trabalho, sobre os empregos, a gente tem que estar atento para poder conseguir fazer essa travessia de uma forma mais tranquila, sem muito pânico, mas a palavra principal é estar atento, né? É a atenção e o foco. Agora, quem está no mercado de trabalho, eu queria até que você desse uns exemplos. Para o médico, o jornalista, o advogado, vai mexer em todas as áreas, a inteligência artificial ou o aprendizado das máquinas aí, né? Esse é um público que a gente pode falar para ficar atento. E o outro público é a molecada aí que está aí com 14, 15, 16, 17, 18 anos e que quer entrar no mercado de trabalho. O que você diz para esses dois públicos? Para aquele que tem que se atualizar e para aquele que nem sabe que profissão ele vai ter no futuro, porque conforme já foi dito aqui, em 2030, né, 85% das profissões nem existem ainda que vão existir. Mas primeiramente para esse profissional que está no mercado. Então vamos lá. Primeiramente para esse profissional que está no mercado, o mais importante é a atualização. Então, uma atualização não só do ponto de vista de cursos, seminários, manter o network sempre aceso, porque o network ele viabiliza oportunidades de trabalho, conexões com novas redes, com novas oportunidades. Então, frequente seminários, cursos e as competências comportamentais, as habilidades comportamentais, sendo elas inteligência emocional uma super solicitada pelo mercado, porque a gente precisa de profissionais cada vez mais hábeis para lidar com os outros e também conseguir ter gerenciamento das suas emoções rumo aos objetivos organizacionais e pessoais. Então, para os profissionais já empregados, para manter sua empregabilidade, atualização isso é para todo mundo. E eu manter falei com o médico aqui, ele perfeito. falou, cara, desculpa te cortar, mas assim, ele falou, em 10 anos, a revolução que vai ter na medicina, inclusive de dados que a gente vai ter, dos pacientes, vai ser uma coisa que vai mudar para todo mundo, né? Jornalista, hoje a gente está aqui no programa, daqui a pouco eu vou gravar aqui para as redes sociais, e a gente também tem que estar se adaptando o tempo todo, né? E para todas as áreas é ficar de olho no que está acontecendo no mercado. Mas nem sempre dá para fazer um curso, uma especialização de 1 ano, 2 anos, está tudo mais rápido ou não? Está tudo mais rápido. Então, assim, antes de fazer a escolha de um curso ou de uma formação, eu tenho que fazer a seguinte pergunta, né? Qual vai ser, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Né? Qual a aplicabilidade desse conhecimento? Porque se esse conhecimento for apenas para poder ter um certificado e não ter aplicabilidade, ou seja, eu aprendo uma ferramenta ou aprendo uma nova metodologia, mas eu não tenho aplicabilidade, isso tende a ficar obsoleto porque eu não vou praticar. Então, eu preciso fazer sempre a atualização profissional que o mercado, ou que a minha empresa, ou que exija, ou um novo cargo que eu estiver pleiteando. Partindo de um ponto, de uma pergunta que você fez sobre a questão dos jovens, a gente tem que lembrar que essa geração já nasce com celular, né? Ela já nasce brincando, então esse talvez não seja a maior dificuldade pela essa questão de adequação, mas sim a preparação. Então, quando você está no 2º grau, programas de jovem aprendiz, ou programas voluntários, ou quando você está numa graduação, quando você tem que fazer um programa de trainee. Então, essa preparação prévia para quando chegar nos processos seletivos, você já ter aí uma certa experiência dentro do ambiente organizacional e também procurar ter as competências comportamentais que a empresa precisa, que são flexibilidade, adaptabilidade, saber receber feedback. Então, a gente tem uma geração que ela tem dificuldade um pouco de receber críticas de feedback, né? Então, todos esses aspectos, eles contribuem para que eu consiga tanto manter minha empregabilidade como fazer inserção no mercado de trabalho. Entendi. Minha próxima pergunta vai um pouco para o professor. Professor, o senhor teve um exemplo de sucesso assim, trabalhando com ensino à distância no Brasil todo, né? Eu me lembro que eu viajava para o interior, eu via lá as escolas, né, que era por satélite, e foi um modelo muito interessante. Agora, me permita também pensar no aspecto macro político, o senhor agora está assumindo em Brasília, né? Então, assim, a gente vê que nós temos aí um governo novo, tem uma reforma da Previdência para passar e depois várias outras aí esperando, mas na área da educação, nós temos o Plano Nacional de Educação, que é lá de 2010, agora ainda, nós estamos em 2019, ainda
procura se aplicar, nos estados também está tudo um pouco... Como é que o senhor vê essa questão? Nós não tínhamos que... O Ministério do Trabalho, por exemplo, agora extinto, nós não tínhamos que, por parte das políticas públicas, ter um órgão para que envolvesse o Ministério da Ciência, da Educação, tudo, e direcionar um pouco o jovem para, olha, eu estava até dando um exemplo antes aqui, o Brasil, vamos supor, daqui 10 anos o agronegócio vai pular de 15% do PIB para 30%, então vamos estudar para isso, vamos fazer profissionais nessa área. O governo não teria que dar um direcionamento também? Isso que é o tema educação. Porque não basta agora só um esforço pessoal de cada um de nós. A empregabilidade vai estar muito ligada ao conteúdo do que você conhece. Antigamente, a educação era o seguinte: vou te dar uns conhecimentos gerais, você vai no mercado que você vai se virar e vai tudo bem. Depois, não, você agora precisa de conhecimentos técnicos, senão você não vai conseguir mais nada, porque conhecimentos gerais não dá mais. Então, se você tem só conhecimentos gerais hoje, matemática, ciências, português, etc., o que acontece? Você não está muito diferente de quem vende no mercado de trabalho apenas a energia muscular, braços e pernas. Porque você não tem conhecimentos aqui arquivado. E se você não tem esses conhecimentos, você só vende o que você tem. E é o que os escravos faziam. Os escravos, embora eles não vendessem, fossem obrigados a trabalhar, o escravo só tinha braço e perna e força muscular. Isso evoluiu para o conhecimento geral, depois evoluiu para o conhecimento técnico, e agora chegou o seguinte dilema nosso, da nossa formação. Não basta mais que eu seja só um técnico. Porque, como você dizia, nós temos que entrar muito mais agora, pegar coisas que tenha sensibilidade, criatividade, muita humanidade. Senão eu não consigo mais me empregar no futuro em breve, porque o robô vai fazer tudo. Eu tenho que fazer o que o robô não faz. E como é que a gente fala, por exemplo, eu até estava falando um pouquinho antes com o Fred, e ele me explicava o seguinte, né? Jeremias, quando a gente fala para... essa revolução que vem muito dos Estados Unidos e da Europa, no Brasil ela pega uma faixa da população que tem acesso à internet, que tem acesso melhor. Uma boa faixa da população, até você podia complementar um pouquinho, Fred, do que a gente está falando, não vai pegar, né? Então como é que a gente fala para esse jovem que assim, que às vezes não tem internet? A gente sabe que os negros do Brasil, né, eles têm mais dificuldade de ascensão, isso é fato e é estatístico, né? Então como é que a gente também olha para esse público que tem essas dificuldades básicas, né? Sim. E aí a gente tem que entender também que existe uma transição, e essa transição, às vezes o modelo americano, o modelo europeu, com toda essa robotização, inteligência artificial, ela vai, né, apresentando um movimento já de grande impacto e vai pontuando os anos que isso vai acontecendo, mas a gente tem que entender também que a nossa realidade também ela é pertinente à realidade brasileira, a nossa situação econômica, independente de estar ascensionando ou não, isso também tem um tempo para poder chegar aqui. Haja visto quando a gente pega os aplicativos ou outras ferramentas que rapidamente modificaram todo o mundo, a gente tem sempre um delay após chegar. E é justamente nesse delay que eu acho importante a gente estar atento para como como isso vai se comportar aqui na nossa realidade, na nossa cultura, na nossa economia, e como é que isso vai se comportar, especialmente tratando o Brasil com essa dimensão e essa singularidade de povo, né? Exatamente. Vinícius, como é que no seu ambiente, você que é da área de tecnologia, a gente falou aqui de questões comportamentais, existem mesmo, por exemplo, os jovens, eles estão mais flexíveis, assim. Eu conversei com um empresário do ramo da tecnologia aqui na Assembleia Legislativa, ele falou, olha, eu registro todo mundo e 2 dos meus funcionários pediram a conta e falaram, eu vou fazer freela. Porque eles, assim, são jovenzinhos, eles falaram, não quero, eu quero fazer o freela, com esse freela eu vou viajar. Como é que é essa questão comportamental dentro desse universo? A gente está passando por um momento de transição, né? O que a gente chama também de transformação. Então, você tem algumas empresas e alguns contextos exigindo o tradicional, o antigo, e algumas sendo muito inovadoras, como startups, por exemplo, que às vezes também são abertas demais. Então, para o jovem é confuso realmente, né? Ele tenta tirar as próprias conclusões. Quando a gente tem muita seleção de estagiário, e estagiários geralmente são jovens, né? E a gente percebe que eles têm pouco direcionamento. Porque existe uma educação ali tradicional,
né? Existe uma história que ele ouviu e acompanhou dos pais e dos avós, dos pais principalmente, de formação também, por exemplo, em faculdade. Certo. Só que às vezes a faculdade, por exemplo, na minha área de cibersegurança, você fazer uma faculdade é quase que você jogar uma loteria, porque é tanta mudança. Quantos anos foi a faculdade? A minha faculdade foram 3 anos e MBA mais 2, mas uma faculdade de tecnologia de 4 anos não faz muito sentido. Né? Então, quer dizer, como que a gente vai... Como que é essa mudança, né? Depende das instituições de ensino também, e aí tem a questão comercial, que às vezes também não é tão interessante, você ter, ao invés de 2 anos, um aluno, né? Então tem um conflito aí, né? Tem um governo também que coloca algumas regras ali, né? Mas o contexto mudou muito e para o jovem é complicado. Agora, essa questão de freelas é uma tendência, né? A tendência é que você não tenha um único emprego, que você tenha mais de um, né? E hoje você vê jovens no mundo inteiro trabalhando em algum lugar e também tendo o seu próprio negócio, empreendendo, fazendo freelas. Eu acho que isso é muito saudável para o ecossistema, tanto econômico quanto de tecnologia, que é o que eu vivo. Eu tenho uma matéria aqui do UOL que é bem detalhada sobre essa questão do aprendizado das máquinas, da inteligência artificial. Então eles colocam alguns chances de robôs substituírem humanos por profissão. Preparação de comida, 64%, limpeza, 59%, construção, 59%, trabalhadores agrários, 57%, por aí vai, né? Me chamou a atenção, por exemplo, aqui que educação é um dos menores índices, 28%. Mas aí, professor, por exemplo, eu me lembro sempre do... Como é que ele chama aquele que o Bill Gates financiou ele para o Khan Academy, acho que vocês lembram dele, né? E quando ele começou a ensinar os seus primos, acho que vocês conhecem a história, né? Colocou na internet lá e aquilo começou a dar muita visualização, até que o Bill Gates chegou um dia e falou assim, escuta, vamos investir nisso aí. Ele me lançou a Khan Academy. E aí o que ele propõe? Ele falou, olha, você vai na escola e se você quiser saber regra de 3, tem o vídeo aqui. E você pode ver o vídeo 1 vez, 2 vezes, 5 vezes. Para que você tem que ir na escola? Para você chegar lá, se socializar, tirar suas dúvidas. Então você não vai aprender tanto a regra de 3 ali mas você vai conseguir aprender isso num vídeo que você vai fazer e depois você vai usar a escola para outras coisas. Agora, ao mesmo tempo, existe uma reserva, né, de mercado, assim, eu percebo pelo menos um certo receio quando se fala de tecnologia na área da educação. Eu não sei o que vocês é, professor, enfim, né? Eu tenho uma visão que eu acho que é bastante otimista, e isso é bom em relação à escola, né? Então, a gente sabe que a escola, como a gente conhece hoje, a faculdade, como a gente conhece hoje, ela tende muito rapidamente a ser um bem perecível. Ela não vai durar, não vai permanecer nesse modelo. Mas a gente vem conversando, e essa semana a gente estava conversando em uma das faculdades que eu dou aula, que a escola tem que ser um ambiente gostoso. O aluno tem que gostar de estar na escola. Não só porque ele vai aprender o conteúdo técnico, que vai socializar, mas porque tem a questão comportamental que é muito importante. Então, não só ele vai ver, ele vai ouvir, ele vai sentir, né? Esse sentir, essa sensibilidade, essa desenvoltura que você não aprende em todo lugar. Então, hoje foi o primeiro dia de aula, então eu cheguei lá, os meninos com os olhinhos todos brilhantes e tal, e eu perguntei assim, por que vocês estão fazendo esse curso? Um monte deles ainda não sabia o porquê que estava ali. Mas tinha a questão, como você falou, do tradicional, de ter que ir para a escola, de ter que ir para a faculdade. E eu falei para eles, não importa, o importante é vocês estarem aqui por tudo que vocês vão ter aqui dentro da escola. Não é só o conteúdo técnico, né? Então, alguns se apresentavam extrovertidos, já falavam alguma besteira, e tinha alguns outros que estavam morrendo de medo, o coração saindo da boca, ai, tá chegando a minha vez de falar. E aí, depois que eles todos se apresentaram, eu falei, gente, aqui na nossa sala o que acontece aqui é nosso, a gente está aqui para aprender, para errar, para tentar, para treinar. Então, quem tem mais à vontade, ok. Quem não tem, vamos aos pouquinhos tentar. E isso parece que tirou um peso das costas dos alunos, sabe? Porque eu dou uma aula, um conteúdo super técnico para essa turma, que é microeconomia, e na hora eu falo de comportamento, de leveza, de outras competências, sabe?
parece que tira um peso dele e faz com que aquela aula, que aquele ambiente seja mais agradável. Eu vou para um rápido intervalo e depois eu volto com a Paula e também com o professor, todos os nossos convidados, para saber mais. Eu fiquei curioso sobre esse curso aí, até porque a Paula, ela é economista, mas ela também é voltada para a área comportamental, daí porque ela consegue envolver os alunos aí. Depois do intervalo a gente vai saber mais. Eu volto já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Olá, estamos de volta. O programa Em Discussão trata dos desafios para a geração de emprego frente à tecnologia, que, segundo quem trabalha com tecnologia mesmo, vai sim ceifar muitos empregos. Deputado, não é só a tecnologia que é o nosso grande desafio, né? Nós temos vários desafios em relação a gerar emprego. Nós falamos no primeiro bloco, que nós estamos aí com um novo governo, desafios aí de aprovar a Previdência e tantas outras reformas, né? E a educação também dentre estas, né? Eu li um artigo recentemente que dizia exatamente que a educação está mudando no mundo inteiro. E no próprio Estados Unidos está fazendo uma reformulação e tirando... E o texto diz o seguinte: vamos tirar um pouco a responsabilidade mais conjunta, porque você coloca toda a responsabilidade no aluno, que você tem que ter talento, você tem que vencer na vida. Ou no pai, você tem que escolher as melhores escolas quando você, em vez de universalizar o bom atendimento. Ou no governo, enfim. Nós falávamos disso antes do intervalo, né? De quem é essa responsabilidade de gerar emprego e melhorar a educação? Aí que tá. Isso não é só responsabilidade individual de cada um, não é responsabilidade só do governo, que tem que fazer políticas públicas voltadas para a empregabilidade, estimular as pessoas a conquistar seu espaço. Todos temos que estar envolvidos nisso. Todas as elites industrial, comercial, todo mundo. Por quê? A questão é que, se eu não preparo essa meninada toda que está chegando e eu não consigo também recuperar quem já passou da idade de jovem, não é tão jovenzinho, mas ainda pode trabalhar, se eu não fizer isto, eu não vou ter quem vai consumir meus produtos. Porque o sujeito que hoje não tem emprego, meu caro, ele paga aqui imposto. Se ele não consome nada, eu vou deixar de arrecadar. Eu tenho que ter um consumidor, porque sem o consumidor, ou a indústria não produz. Se a indústria não produz, o comércio não vende. Se o comércio não vende, o Estado não arrecada. Se o Estado não arrecada, vai tudo pro buraco. O país inteiro vai pro buraco. Por enquanto, quem tem muito dinheiro hoje está vivendo de juros, porque o Brasil, muito desorganizado, fica gastando muito e fica pagando juros para todo mundo. Está pagando aí 5% do PIB de juros. Daqui a pouco o governo também não vai pagar contas. Não vai pagar desse jeito, porque você tem que girar a economia, tem que girar o país, você tem que girar cada vida. Então é muito preocupante essa história de desempregabilidade e o robocalipse. O robocalipse, que é o apocalipse do robô, na verdade pode dar um robô colapso.
Isso pode gerar um robô colapso, de colapsar o país todo. Então, todos nós somos responsáveis. Todos. Não apenas professores e governo. Todos somos responsáveis de tentar trabalhar essa turma toda, meu caro. Os empregos que vão dar futuro é isto. Você tem que falar de futuro para as pessoas. Senão, meu caro. Aliás, em relação ao que alguns demográficos falam no bônus demográfico dessa molecada aí entre 15 e 29 anos, ela vai durar mais ou menos, segundo eles, 15 anos que nós temos aí para frente para aproveitar. Depois nós vamos estabilizar. A população idosa vai aumentar muito, e aí nós temos também que gerar emprego para esses, porque hoje nós temos, em 2050, 50% da população ativa vai ter 50 anos. Eu gravei porque é tudo 50, deputado. Então, 2050, 50 anos, são pessoas que não vão sair do mercado de trabalho, nem com 60, eles querem continuar, e vamos ter que gerar empregos para eles também. Mas em relação aos mais novos, o dado é esse, né? Agora, vou passar de novo aqui para o Fred. Ô Fred, dentro desses desafios que a gente apresentou aqui, eu queria que você tratasse também das orientações gerais que você costuma dar para aqueles que te procuram, porque você fala muito em inovação, né? Um pouco diferente de criatividade. Explica para a gente. A criatividade, né, é o profissional que consegue sugerir novas oportunidades de processos, produtos, pensar no novo, então tudo aquilo que eu posso criar, que posso melhorar e implantar na empresa. Quando eu falo de inovação, eu falo que a inovação está ligada, às vezes, a fazer os mesmos processos, mas de uma forma nova, reduzindo o custo, otimizando os processos com maior produtividade, focado isso no resultado e na eficácia. Né? E aí as empresas, elas cada vez mais buscam profissionais inovadores, ou seja, a gente pega os mesmos processos, mas reconstrói esses processos, faz de uma forma diferente. A gente tem que lembrar, eu estava ouvindo o deputado falando, e achei bastante pertinente também pontuar a questão da geração, que é a geração focada no conteúdo, né? Hoje você tem os jovens que eles mesmos estudam conteúdo, eles produzem vídeos, daí os youtubers, e aí dessas novas profissões que a gente pensa há pouco tempo atrás não existiam. E o que isso diz? Isso diz uma nova mentalidade, um novo mindset, um novo modelo mental de fazer um programa, por exemplo, numa plataforma como o YouTube, onde eu mesmo crio meu conteúdo, eu desenvolvo, eu gerencio quem me assiste e eu consigo criar patrocínio por conta do desenvolvimento dessas habilidades. Então é tão interessante a gente pensar que tem muitas profissões que ainda nem existem e essas novas formas de ganho, né? E como é que isso impacta no mercado. E também pegando uma ponte, que essa geração realmente ela tem que estar preparada para se tornar um consumidor, para fazer a roda girar. Porque senão isso vai fazer com que a gente tenha todo mundo buscando esse empreendedorismo de uma forma, às vezes, muito pulsante, e lembrar que para ser empreendedor eu também preciso ter um perfil, ou eu também preciso ter uma estratégia, e eu preciso me planejar também. Não é sair montando a qualquer coisa, e qualquer produto, qualquer serviço, que isso vai ser sinal de resultado e de rentabilidade. Mas se você não tem emprego para todo mundo não tem que ter pelo menos um espírito empreendedor? Bem, vamos pensar o seguinte, o que seria exatamente esse espírito empreendedor, né? Porque hoje em dia eu tenho acompanhado algumas matérias, visto alguns depoimentos de especialistas e tem falado assim que todo mundo tem que ser empreendedor. É o que eu tenho lido também, por isso que eu te pergunto. Então, assim, será que eu realmente tenho perfil para poder ser empreendedor? Será que realmente eu tenho autogestão? Eu consigo... Vocação, perfeito. Será que realmente eu sirvo para criar um negócio? Porque senão a gente vende um conceito e aí trabalha nas pessoas e nos profissionais essa ideia, e na verdade a realidade é outra. Mas, Paula, isso não vem também, a gente estava falando aqui antes da quarta revolução industrial, né, que foi um conceito criado lá no fórum, e que a gente não veio desde a Revolução Industrial como trabalhadores meio acostumados a obedecer ordens, e isso, não sei, é o que alguns dizem. Eu li um livro chamado A Ilusão de Ícaro, que ele fala muito sobre isso, que a gente, desde a Revolução Industrial, tem essa
perdemos um pouco da criatividade, da inovação, e hoje ele diz que hoje a gente tem ambiente, a gente tem internet, a gente tem tudo mais facilitado, mas as pessoas se veem assim um pouco assustadas. Pô, eu tenho tudo, mas o que eu faço com isso, né? Eu estou acostumado a receber ordem, a bater meu cartão de ponto, né? Você acha que essa é uma questão? Eu acho assim, a gente tem muita informação, mas não consegue transformar sempre essa informação em conhecimento, ou essa informação em alguma coisa que efetivamente seja prática, que me traga resultado, que me traga benefício, que aumente a minha satisfação, que aumente, né, a minha satisfação em relação ao quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto. Então, quando a gente fala do empreendedorismo, tem uma coisa que me preocupa muito, é porque a gente vem tratando o empreendedorismo como se fosse quase que uma necessidade. Agora, você tem que ser empreendedor. Então, tem gente que absolutamente não tem perfil para isso e que não vai ser um bom empreendedor e poderia ser um outro tipo de profissional. Você está querendo dizer também que não tem nada errado a pessoa seguir alguém que... Não, eu acho que o que acontece muitas vezes de errado é a gente tratar como se o todo fosse igual. E a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de formações diferentes, de aprendizados diferentes, eu cresci num ambiente diferente, as minhas referências são diferentes das suas. Então, eu posso estar falando com um jovem na minha turma e ele falar que quer empreender, como muitos hoje falaram, mas eu tenho quase que certeza que eles não sabem exatamente o que é empreender, quais são os desafios do empreendedor, o que você tem que buscar. Não necessariamente eu vou ser o dono do meu negócio, eu vou ser o chefe, ponto. Não, eu tenho que ralar muito. Mas você acha que é falta de vocação ou de informação? Porque hoje as escolas, algumas já começam a falar sobre empreendedorismo. Sim, muitas delas falam. Desde o colégio mesmo a gente já vê esses meninos falando. A gente não teve isso. Mas tem uma questão também que a gente está falando desse empreendedorismo por vocação ou por necessidade. Então, esse empreendedor meu hoje, ele é empreendedor porque ele cria, porque ele gosta, porque ele aceita desafio, ou porque ele precisa, porque ele não vê alternativa, porque ele não encontrou... Né, percebe? Então, posso colocar um contraponto? Claro. Essa questão do empreendedorismo, até a palavra é muito nova, né, no nosso vocabulário. Né? O empreendedorismo está sendo falado muito e acho que tem também um exagero, como vocês mesmos falaram, de colocar como se fosse ter uma empresa. Mas, na verdade, o comportamento empreendedor, quando você pega a definição ali, pelo menos se é que tem alguma definição bem feita, mas você tem um contexto de ter uma atitude, um comportamento de dono, mas não necessariamente você tem uma empresa. Sim. Você pode ser um intraempreendedor, né? Agora tem esse termo, intraempreendedor. Então, você empreender dentro do negócio. Então, inclusive, essa é uma característica que para a nossa empresa a gente busca, que é justamente aqueles pontos que a gente já falou: criatividade, percepção, sensibilidade. A dor de dono, né? Exatamente. Todo mundo quer que o funcionário tenha dor de dono, mesmo não sendo dono. Exatamente. Mas aí a empresa tem que estar preparada também, né? Porque se ela não estimula aquele que tem uma criatividade, que põe novas propostas, ele vai pagar a mesma coisa para todo mundo, ele vai... E também não tem a ver necessariamente com inovação e novas propostas. Mas você imagina um problema de um cliente e você ter o senso de urgência adequado àquela realidade, né? Então, um hospital que parou uma máquina de tecnologia e ele trata como uma máquina ali de uma recepção, né? Então, você ter essa percepção também tem uma postura empreendedora, querendo ou não, né? Então, acho que é um momento de até definições, né, de português mesmo, porque eu gosto muito desse contexto de falar de empreendedorismo, porque realmente gera essa expectativa. Quando eu vejo o jovem falando disso, eu adoro. Você foi bem preparado no ensino básico, no ensino médio, na faculdade, voltado para a área que você resolveu empreender ou não? Não foi. Mas eu acho que a vontade de solucionar problemas, né, e de sair do contexto ali, porque meus pais sempre foram muito humildes. Né, então, esse contexto de você querer fazer mais e resolver problemas e arrumar um lugar ao sol, né? Talvez dê essa... E você vê muito no comércio isso, né? Exatamente. Especialmente na periferia. Deputado, o senhor tem um pouco de uma história que eu já tive a oportunidade de ler há muito tempo, e agora o senhor, entrando na política, a gente até começou a ler um pouquinho mais. O senhor teve uma história que o senhor passou pela magistratura, pela promotoria, o senhor veio do interior do estado, né? Estou da região de Araçatuba, eu nasci numa cidadezinha muito pequenininha, Sudimenuce, minha querida Sudimenuce, e também de uma família estranha. Meu pai é baiano, veio da Bahia, analfabeto, meu pai depois chegou a prefeito da cidade, muito inteligente,
Mas você veio de uma família de bens, Muito pobre. Muito pobre. Muito pobre, muito pobre. Como é que você pôs esse desafio assim, de passar no Eu fui ler concurso? meu primeiro livro, Jeremias, aos 15 anos de idade. Eu nunca tive um livro na minha mão. A escola não tinha livro. Escola pública de Hoje a gente tem no celular o livro que quer. Hoje tudo, acesso. Quem tem celular, Aí claro. eu fui mas ler tá Casa mais... Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Foi o meu primeiro livro que eu li na minha vida, com 15 anos. Então, veja a dificuldade que a gente tinha, até para ter o conhecimento básico, né? Hoje, esse conhecimento básico já não serve mais tudo, nem o técnico. Hoje, meu caro, você tem que saber coisas distinguidas, né? Aqui o Vinícius falou uma coisa interessante. Alguém que trabalha também, a Paula, você está trabalhando num lugar, se você não tem a percepção de atender bem um cliente, perceber uma questão de urgência, como você falou, meu caro, você está perdidaço, não é este tipo de empregado que você quer mais. Então, as pessoas têm que agora fazer um esforço grande. É bem verdade que também tem solução para a desempregabilidade total. O mundo todo está ficando desempregado. Na Europa, quase 40% dos jovens não trabalham mais. É claro que a solução é a renda mínima. Vai cair na renda mínima, não tem jeito, que é o Bolsa Família do Brasil, que é um dos programas hoje mais elogiados na ONU, no mundo todo, o nosso Bolsa Família. Vai chegar nisso, porque para não morrer de fome, alguém vai e ajuda o cara para não morrer de fome. Só que a pergunta é esta: mas você quer ser só um cara que não morre de fome? Você não quer ser um cara bem profissionalmente, com sucesso e tudo? Aí você tem que ir mais além do que comer, só para sobreviver. Para sobreviver, o mundo vai te pagar, vai ter uma renda mínima, vai ser mundial, porque o desemprego vai ser massivo, uma coisa louca, não vai ter emprego para todo mundo. Agora, eu queria levantar com vocês aqui, a gente já tem 10 minutos, a questão da educação, a gente sempre vê exemplos da Finlândia, Coreia do Sul, que você coloca aí Brasil, educação, Coreia do Sul, você vai ver lá, tem até uns vídeos interessantes, que lá na década de 60 nós tínhamos, tem até um videozinho bem explicativo mostrando um professor que ele meio que parou no tempo, porque assim, comparado ao professor coreano, da Coreia do Sul, hoje, passados aí 40, 50 anos, ele é o cara que manda naquele personagemzinho João, que é o filho do professor brasileiro, e o outro é o personagem que era o Kim. Porque houve um investimento nessas décadas na Coreia do Sul, principalmente no ensino básico. E quando você pega a Finlândia também, eu vi uma entrevista com a ministra da Educação, ela falou, pessoal, todo mundo, o mundo inteiro vem aqui e fala assim, nossa, vocês têm o melhor ensino. Eu falo, não é que a gente tem o melhor, a gente tem nada especial, a gente tem um bom ensino para todos. Essa é a diferença. A gente não tem, a gente não faz... O pessoal vem aqui e fala assim, nossa, o que vocês têm de excepcional? Não, a gente tem um bom, só que é para todos. Os outros países não têm. Tem ilhas de excelência. Até separei aqui, deputado, uma que eu achei muito interessante, olha só. Cidade de Dores do Turvo, Zona da Mata de Minas Gerais. 4.600 habitantes, ganhou o noticiário por conta de ser campeã em 2015 a 2013 a 2015 das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, uma cidade com baixo IDH. Quem é o responsável por isso? Chama-se Geraldo Amintas de Castro Moreira, professor de matemática, onde ele reunia a turminha lá, uma cidadezinha com baixo IDH, e falou assim, não, vocês têm potencial. A política pública acreditou, eles foram campeões. Assim, detalhe, concorrendo acho que com 1.800.000, eles bateram vários anos, uma cidadezinha com baixa IDH. Um professor encabeçou, ou seja, tem solução, né? Mas é o que o senhor falou, envolvimento, né? Envolvimento. Às vezes um professor ali conseguiu... E o terrível é que a gente gasta muito dinheiro com a educação no Brasil, 5,6% do PIB. A média dos países ricos da OCDE é 5,2, 5,3. Nós gastamos mais educação do que a Argentina, nós gastamos mais que Estados Unidos. O dinheiro é gasto. Porém, mal gasto, porque uma iniciativa como essa do professor, não é todo lugar que tem essa iniciativa. Então, o professor é mal pago, o professor ele é desconsiderado, ele é muito maltratado no Brasil. A gente não dá muita importância para o professor, de modo geral, isso é muito ruim. Então, falta isso, olha, gastar correto, e pensar este futuro, porque não dá para a gente fazer qualquer tipo de existência sem pensar no que é daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Seu filho já vai pensar o que é para ele. Então, a educação no Brasil, urgentemente. Olha, o número 1, todo mundo na escola até os 18 anos, em período integral, escola obrigatória. Ponto. Ninguém fora da escola. De cara eu já tiro todo mundo das mãos do tráfico.
a molecada, eu tiro a molecada das mãos do tráfico. Isso é número um, para ir aprendendo tudo isso, aí vai ensinando o mundo robotizado, etc e tal. Se não fizermos a lição de casa básica, meu caro, o Brasil só vai cada vez mais afundando, porque as pessoas nem aprendem responsabilidade. Você vê empresas por aí, mineradoras, tem um desastre, ela não aprende, tem o segundo desastre, agora mata 400 pessoas no segundo desastre, não aprende, as empresas grandes como essa, não aprende responsabilidade. Você imagine quem não foi para a escola. Fred, eu não passei muita palavra para você, mas vamos falar dessa responsabilidade de todos. Você trabalha diretamente com a empresa, mas acaba chegando em você profissionais. Qual é o seu público principal? Porque você é coach, né? Isso, eu tenho tantas empresas com treinamentos e palestras, quanto também profissionais me procuram para melhorar sua performance, ou que estão desempregados e estão buscando recolocação. E isso é um pouco de fruto do que o professor falou, assim, às vezes vem de uma educação básica ruim, de um ensino médio ruim, uma faculdade ruim, mas um dia chega a hora de enfrentar o mercado, né? E aí a pessoa fala, pô, vou procurar um coach, porque o que eu tenho que fazer para me tornar empregável o mais rápido possível? Quais são as orientações gerais que você dá para as pessoas, as principais demandas que chegam e as principais orientações gerais no tempo que a gente tem aqui para explicar? Vamos lá. Sendo de forma bem pragmática, o profissional hoje em dia, que ele está buscando uma nova posição profissional, são dicas importantes. Por exemplo, networking, sempre está relacionado à sua rede. A gente tem costume de buscar as pessoas só quando a gente tem a necessidade. Isso é um erro gravíssimo em networking. Então, manter a sua rede sempre acesa, tanto em redes sociais, quanto também participar de eventos e seminários. Saber fazer um bom currículo. E se você não sabe, buscar ajuda de um profissional, um colega que trabalha em recursos humanos para te ajudar. Eu vejo currículos, às vezes, de profissionais graduados, até pós-graduados, com muitos erros de português e, sabe, se vendendo de forma muito errônea, e isso prejudica, né? Se a sua apresentação principal é o currículo. Entrevistas, na hora de participar do processo das entrevistas, estudar a empresa anteriormente, tentar entender quais são a cultura, os valores daquela empresa, e se esses valores, aquela missão daquela empresa, se tem a ver comigo. E, especialmente, após conseguir a oportunidade profissional, manter. E eu mantenho como? Especialmente pelo meu comportamento. Se tem uma coisa que coloca os profissionais, coloca eles para fora das empresas, o maior nível de desligamento não é pela competência técnica, são pelas competências comportamentais, e uma das principais é a inteligência emocional, que é quando você consegue lidar com as suas emoções, seus sentimentos e o trabalho sob pressão de forma assertiva e buscando resultado. Vinícius, esse profissional chega para você, eu estava vendo que uma das áreas em que vai haver uma ascensão é o gerente de pessoas e robôs. Olha que legal, né? Aí eu sou gerente de pessoas e robôs, eu falo assim, você não vai fazer, o robô faz melhor que você. A gente brinca, mas assim, como é que é lidar com essa turma toda aí, você que trabalha com tecnologia, e você sente essa deficiência do jovem que chega, mas no âmbito comportamental ele já está preparado tecnicamente? Ou quais são as deficiências que você acha que você vê? Essa questão do robô que você comentou, né, de gestão de pessoas e robô, é uma realidade. A gente vê projetos de inteligência artificial e robotização, onde você vai ter que ter uma pessoa fazendo até a parte de segurança do que aquela inteligência artificial está atuando, né, como um auditor do robô. Uau! Né? Agora, trazendo a automatização e a robotização para hoje lá na empresa a gente tem uma cultura de automatizar o máximo de coisas possível. Então, toda semana a gente conversa, o que a gente vai deixar de fazer hoje, ou o que você está incomodado de fazer repetitivamente. E a gente coloca, eu, por exemplo, tenho um robozinho lá, que é um software, que ele executa 300 tarefas para mim no mês. Então, coisas que antes eu fazia e eu conseguia automatizar, ele faz. Então, quer dizer, é uma realidade e isso vai cada vez mais se espalhar. E aí, quando a gente fala dos profissionais, eles também vêem muito isso no mercado e falando disso, e às vezes acaba não trazendo para a realidade, né? Porque o grande ponto da tecnologia é você aplicar, né? Então, a gente tem até um benefício aqui no Brasil, por ter muita coisa atrasada, você tem muita oportunidade de fazer o básico, que já funciona no mundo inteiro. Então, às vezes, a gente pensar em inteligência artificial sem antes falar, por exemplo, de uma coisa mais básica, como cloud computing, por exemplo, né? Ou segurança de dados, ou um negócio simples, backup, que é a segurança dos dados para uma empresa que pode falir empresas e fale todos os dias. Então, eu tenho só um minutinho para passar aqui para Paulo e professor, mas assim, em 30 segundos, qual é o recado que você deixa para o jovem que tem algum interesse? Porque a gente está
tinha colocado aqui que as vagas nas áreas que envolvem ciência, matemática, lógica, elas são mais promissoras, né? Sim. E até para que se alguém, a gente muitas vezes vê assim, fala, eu vou estudar direito, o professor mais do que ninguém pode me ajudar, não sabe que às vezes o direito tem muita lógica. Não gosto de fazer número, mas tem lógica. Então assim, a gente tem que dar uma quebrada nessa coisa, não gosto de matemática, não gosto disso. A gente aprende de tudo, né? Acho que tem que buscar essas competências, né? Raciocínio, buscar cursos online para você até validar o que você gosta, o que se identifica melhor. Né? Certamente vai ter alguma coisa exata ali, mas... Na internet. Hoje tem muito brasileiro estudando em universidades do mundo todo, não tem? E gratuitamente, gratuitamente, delas, né? Então hoje você tem muita educação de fácil acesso, lógico. Tomar cuidado com de onde vem esse conteúdo, né? Porque o conteúdo ele precisa ser mais selecionado. Faculdades reconhecidas, sim, né? É uma forma de você qualificar. Exatamente. Paula, um minutinho aí para você dar as suas considerações finais aí dentro da área da economia e principalmente da área comportamental. A gente não chegou a falar, porque cada um aqui daria um programa, mas da questão do desemprego, do preparo, né, que os economistas sempre colocam, né, principalmente financeiro, para se você 6 meses antes ter uns recursos, né, e também para o seu retorno ao mercado de trabalho, né? Antes da gente falar nisso, que é super interessante, você falou uma coisa que eu acabei de pensar assim, nossa, mais uma profissão. Imagina se eu tenho um profissional que vai na minha casa para ver tudo que pode ser robotizado. Então, alimentação, compras, débito automático das minhas contas, o meu planejamento financeiro. É verdade, acabou de surgir uma profissão aqui. Vai ter um e eu tenho demanda para isso. Então, lógico que você vai ter um monte de demanda para isso. Então, vai perder um monte de emprego, mas outros empregos que a gente nem imagina vão ser criados, né? Agora, sim, para esse profissional que hoje está empregado, é a melhor época dele se manter empregado e dele se planejar é agora. Não é quando você está sem emprego, desesperado, com conta para pagar, que você vai pensar o que eu vou fazer. Então, o network, os seminários, o planejamento financeiro, a poupança tem que ser feito enquanto a minha cabeça está fria. Enquanto está entrando mensalmente o meu recurso, eu consigo pensar de uma forma, né, no estado frio, no estado que eu consigo ser mais racional. Então, a regra dos 6 meses também não necessariamente é uma regra para todo mundo. Entendi. Então, alguns vão se empregar mais rápidos que outros vão precisar não só requalificar, mas repensar na profissão. Deputado, 30 segundinhos aqui para a gente encerrar. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A dica que fica é a seguinte: seja você singular, seja único. Então, é na música, seja craque, é na dança, é na pintura, é na arte. O que você é de singular que o robô não vai poder copiar você? E essa nova profissão de sair por aí dizendo o que o robô pode fazer, vamos dar um nome para ele: robotizador. O robotizador, já que a gente combinou agora. Que é o robô que não vai roubar os empregos, mas é o robô que vai auxiliar e a gente trabalhar junto e pensar junto, porque acho que a palavra final que ficou aqui é justamente essa de humanização. Eu espero que você tenha gostado do programa, mande as suas dúvidas e as suas questões, e para que todos aqueles que estejam aqui, se você quiser ver mais aqui no Programa em Discussão, é só acompanhar a gente nas redes sociais e mandar suas dúvidas. O Programa em Discussão fica por aqui, agradecendo a participação de todos e a sua audiência.